Nós vamos, em primeiro lugar, pedir a permissão para o nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, com a permissão do nosso Criador, Deus Pai, para que possamos executar mais um dia de trabalho nesta casa. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Já ouviu falar? Já, né? Você já pensou se não tivesse essa Torre de Babel na nossa história da humanidade? Como é que seríamos? Hã? Você imaginou? Já? Você sabe que essa Torre de Babel foi aqueles herdeiros de Noé que queriam chegar, tocar o topo do céu, né? Não é isso? Aí Deus, pô, peraí, esses caras querem chegar até mim, nem começaram, não sabem nem beabá, já quer chegar aqui. Aí quando um de lá pedia tijolo, daqui mandava água. Aí eles começaram a se desentender. Eu quero massa, lá e outro jogava pedra, pô. É? Então hoje é por isso que todos os continentes, o mundo todo, cada país tem sua língua. Né? Mas só que nós precisamos entender uma coisa. É o que vai falar da palestra hoje aqui. Por mais diferente que seja o linguajar, Deus é um só, gente. Ele pode ser chamado lá de Jeová, de Deus, sabe? O espírito de luz, o espírito maior, a lua, o sol, não interessa. Deus é um só, independente de qual o nome dele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história aqui, sobre a Torre de Babel. Estamos preparados para ouvir? Você está fazendo um quartinho de amor? Não? Olha. Não, mas é fácil. Quando se faz uma quartinha de amor é bom, né? É que tem pessoas que têm vergonha de falar e é um barato que funciona até hoje, viu, gente? Vocês aí, rapaziada, que são meio tímidos e tal, faça cartinha, põe na flor da vida, tá? A mulher ainda gosta de uma florzinha, ela gosta de uma poesia ainda, tá? A Torre de Babel é mencionada no livro bíblico de Gênesis como uma torre enorme construída pelos descendentes de, olha aí daí, Noé, com a finalidade de tocar os céus. Deus teria supostamente se irado com a ousadia humana e assim fez com que todos os trabalhadores da obra começassem a falar em idiomas diferentes, de modo a que não se pudesse entender. Não é que Deus ficou nervoso, ficou irado. É que Deus achou, pode falar assim, não é tempo ainda dessa rapaziada vir aqui xeretar. Eles têm muito ainda que aprender, pá. Eles têm muito ainda, como nós aqui, buscar o merecimento para poder sentir. Você está entendendo? Sendo assim, quando um lhe pedia um tijolo, o outro dava barro. Tipo assim, o outro estava dizendo, ei, manda areia aí, o cara mandava água. Como você está mandando? Eu não estou entendendo o que você está falando. Foi desse jeito. E assim por diante, até que o desentendimento geral fez com que todos se separassem. Segundo o mito, esta história explicaria a origem dos idiomas da humanidade. Todo mito contém informações muito interessantes que, por vezes, nos ajudam a compreender a realidade de uma época e, por outras, chegam a nos servir de reflexão atual, como neste caso. A suposta teoria de origem dos idiomas pode nos parecer absurda, mas podemos deixá-la de lado e prestar mais atenção à ideia do desentendimento, da confusão entre as pessoas. Poderíamos dizer então que continuamos a não nos entender em muitas questões. Gente, nós não estamos na Torre de Babel, falamos a mesma língua aqui no Brasil, não é isso? Mas a gente ainda continua a se entender. A gente continua a se entender ainda. Por que isso? Porque cada um de nós acha que somos melhor do que o outro. Cada um de nós fala uma língua diferente, meu irmãozinho. E a gente vai falar o porquê.
Nossas crenças religiosas, por exemplo, podem por vezes afirmar as mesmas coisas de forma que com palavras diferentes apenas e mesmo assim não conseguimos nos entender. Gente, nós temos todos um mesmo Criador, mas pelo fato de os chamarmos de formas diversas, a gente parece que não se considera irmão. Tipo, não, mas eu sou filho de Odin, não, eu sou filho de Oxalá, não, eu sou filho de Deus, não. Então, gente, nós somos filhos de um Criador único. Deus é um só. Ele pode ter milhões de nomes, mas é um só. Então nós somos todos irmãos, sim. Lemos por vezes as mesmas lições, as mesmas passagens, mas não conseguimos além de nossa interpretação. O que acontece? Você vai lá na religião católica, você vai na universal, você vai na Assembleia, todas as religiões você vai. Qual lá que vai te explicar o ensinamento de Jesus um diferente do outro? Vocês já repararam que a Bíblia é a mesma, as palavras são as mesmas? Repararam nisso? A história de Jesus, todos eles vão contar a mesma coisa. Aí você fala assim, mas qual que é a diferença das religiões? Por que um fica brigando com o outro? Se o ensinamento está lá para todo mundo, é o mesmo, não se consegue mudar. Não se consegue mudar o fundamento dos ensinamentos, não se consegue mudar. E como é que a gente... mas a minha religião é melhor que a sua. Gente, quando uma pessoa cita que a religião dela é melhor que a dela, eu vou dizer uma verdade para vocês, é que a religião não está fazendo bem para ela. Porque quando a religião de A ou B, ela se sente bem, sabe? Ela não critica as outras religiões. Porque o espírito iluminado sabe que toda cartilha é a mesma. O homem é que muda o pensamento, muda a forma de interpretação. Tá bom? Falta-nos. Ficamos amarrados nas pequenas diferenças que nos separam, sem perceber grandes afinidades que nos unem a todos no globo. Falta-nos, em essência, humildade e fraternidade. Humildade que nos faz perceber que não somos donos de uma verdade mutável, absoluta. Humildade que nos faz ouvir a opinião do outro e que a considera, que reflete sobre ela antes de se posicionar decididamente contra. Assim são as verdades, às vezes, quando são ditas na cara da gente. A gente ali na hora não assume de jeito nenhum, porque parece que a gente se sente humilhado, né, quando a gente ouve uma verdade, né? A gente tem vergonha de baixar a cabeça e ouvir. Aí a gente discute, briga, discorda, aí chega na casa e a gente vai dormir e fala assim, a gente fala, pô, fulano lá tinha razão, hein? Aí você fica naquele, quando você não pedir desculpa pra ele, mas você não fica em paz. Você não fica em paz. Aí o que acontece? Você espera um momento de encontrar com ele sozinho e pede desculpa, mas na frente de ninguém você tem coragem, porque por orgulho fala mais alto. E na verdade é muito mais importante quando a gente aceita ouvir as verdades diante de todos e absorve aquilo e ainda agradece. Obrigado que você me ajudou. Tá bom? O respeito é filho direto da humildade. Dar a cada um o direito de pensar como quiser, de ser como lhe aprouver, é ato de respeito. A humildade nos faz combater ideias, sem precisar que entremos em embate pessoal em função dos pensamentos antagônicos. É bom a gente ouvir a opinião dos outros. Sabe? Mesmo que ele dê uma opinião que não é a favor da nossa, a gente para e pensa, caramba, a gente tem muito que aprender. Às vezes a opinião de uma criança sincera, a opinião é tão sincera que o orgulho da gente, quando a gente baixa mesmo, a gente acaba aprendendo. A vida foi feita para a gente aprender, gente. A fraternidade, pela essência da palavra, nos proclama agir como irmãos. Agir como irmãos pressupõe amizade, consideração e carinho. Ser fraterno significa tolerar em nome do afeto. Significa estar disposto a ajudar, predisposto ao bem. E sempre a humildade e a fraternidade serão responsáveis pela conquista do entendimento nessa Babel dos dias de hoje. O que quer se quer, quer não, ainda continuamos numa torre de Babel. Falamos a mesma língua, mas entendemos de formas diferentes.
Cada um pode fazer a sua parte. Cada ação a favor da fraternidade, da união, é importante e necessária. Se trabalharmos por não fazer do nosso lar, de nosso ambiente de trabalho, uma torre de desentendimento, estaremos no rumo certo. O codificador do Espiritismo fez aos espíritos a seguinte pergunta. Esse codificador fez uma pergunta ao espírito lá atrás para ele poder elaborar, mostrar para nós o que é Espiritismo. Olha só que o espírito respondeu. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. Olha só o que o espírito respondeu. O homem tem que progredir, insulado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens, no insulamento, e se embrutece e estimula. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas e outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não isoladamente. Nós que estamos aqui, é hipocrisia quando a gente pode. Eu me vivo sozinho, eu consigo viver sozinho. Não é? Não é assim? Nós não fomos feitos para viver unicamente só. Não. A Torre de Babel está aí, cada um fala uma língua. Mas eu vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu a semana retrasada, aquele problema de Chapecó. Vocês viram? O mundo todo, linguagens diferentes uma da outra, se uniram. Deram para entender a Torre de Babel? Deram para entender agora? Embora línguas diferentes, continentes diferentes, é preciso entender que nós temos a mesma essência. Nós somos filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai. E o sentimento que é lá na China, no Japão, é aqui o mesmo sentimento. Vocês viram que o mundo ainda há esse facho de esperança, a solidariedade humana. Vocês viram o mundo, todos, o sentimento bonito, a coisa... Gente, como é bonito isso. Então, é só numa hora dessa que a gente vê que a bondade existe. A bondade existe. E é preciso entender que uma pessoa só, é o ditado de sempre, uma andorinha só não faz verão. Nós estamos aqui na Terra, embora de línguas diferentes, em cômodos diferentes, nós podemos falar diferente, mas o sentimento é um só. A dor que sentimos é uma só. A felicidade é uma só que sentimos. Emoções. Nada é diferente, gente. Nada é diferente. Do lourinho, do branco, do preto, do mulato, do índio. Nós somos povos. O adulto, da criança, que é bem criança. O sentimento é um só, gente. Então, nós precisamos ter sempre na mente essa Torre de Babel, a grande lição que nos foi dada. A grande lição que nos foi dada. Nós temos que falar línguas diferentes, linguagens diferentes, mas nós temos que ter um sentimento. Nós temos que começar a vigiar nosso sentimento e ver que o mesmo sentimento daqui é o mesmo sentimento de lá. E o exemplo disso, da Chapecoense, essa tragédia que houve aí, nós vimos esse exemplo. Na morte de tantos é capaz de unir inimigos. Você tinha uma base torcida de futebol. Os caras que no dia a dia não estão matando outro só porque está com a camisa do time e tal. Mas nessa hora todo mundo se uniu. Hã? Será que é preciso acontecer mais tragédias dessa para que o povo se una? Ou será que a gente conhece o leão só pelo... A gente conhece o leão só de ver, né? Não é isso? Ou você conhece o gato só que ele mia? Hã? Então, gente, vamos pensar nisso. Deus é um só. Tanto faz lá na Oiapoque, como Chuí, como faz no Japão, como faz no Brasil, na Argentina, na Inglaterra. Os continentes estão aí.
age diferente, mas o mesmo Deus. Não interessa que o de lá ele fala que Deus é José, o outro daqui é Maomé, o outro é Buda, o outro... Deus é um só. Há milhões de nomes, mas Deus é um só. Não? Você é Daniel aqui. Daniel, você vai ser Daniel lá no Japão do mesmo jeito. Tá? Mas lá você vai ter que aprender a língua de lá. Não é assim? Só que Deus não precisa disso. Deus fala a língua minha, sua, de todos nós. Onde estiver, onde você estiver, Deus vai falar sempre a sua língua. E não adianta a gente procurar Deus por aí, vou procurar Deus, gente. Deus está em cada ponto da natureza que você vê. É o vento que sopra, é uma luz que acende, é o sol, é as estrelas, é a terra que você pisa. Você está procurando Deus para todo lado. Deus é o ar que você respira, é a essência da tua vida. Deus está dentro de cada um de nós. Vamos aprender a ouvir o que Ele tem para nos dizer. A gente pergunta, fica quietinho. Aprender a ouvir Deus. Porque a gente tem uma linha muito, quem manda em mim sou eu, e não é assim. A gente pode fazer a pergunta e quietinho a gente vai treinando. Eu vou ouvir Deus primeiro. Deus vai enviar um anjo, o Espírito de Deus bem tranquilo, vai falar no seu ouvido o que você tem que fazer, por onde você tem que ir. Nós precisamos ter paciência, tolerância, serenidade. Só que nós temos que contribuir com a paz. Não adianta querer exigir o silêncio do vizinho se a gente é barulhento. Foi claro, gente? Alguma dúvida? Não, né? Então tá bom. Eu agradeço para vocês, tá bom? Essa palestra. Alguém que tiver alguma pergunta, pode fazer. Tem alguma pergunta para fazer? Obrigado. Vocês contribuem, tá? São pequenas palavras que nos contribuem, né? Nossos ensinamentos do dia a dia, né? Porque quem que vem aqui na Terra é só para ser feliz? Você veio para ser feliz? Você quer ser feliz, né? Você veio para ser feliz? Você quer ser feliz, né? A maior felicidade que fruta. Hã? Agora você começa a pensar diferente. Quando você não tem neném, você... Aí quando você tem uma cria, você fala, puxa vida, então você imagine Deus que tem milhões de criaturas. Hã? Bom, gente, vamos fechar nossos olhos.